Hoje você vai aprender, mas calma que não sou eu que vai te ensinar, não, vai ser o Fernando. E olha só, o grande engano, o verdadeiro Israel que você não conhece. Eu vou ter uma conversa com o Fernando que esteve em Israel para nos contar o que de fato é Israel, para que você possa entender, separar o joio do trigo para você ir no caminho da sua salvação. Tudo bem? Então, sou Humberto Voltz. Fernando, se apresente para o pessoal aí. Eu sou Fernando Bartolomeu, estou recebendo esse irmãozão meu aqui em Santa Catarina, né? Ele e sua esposa. E a gente conversou sobre muitas coisas, vamos gravar alguns vídeos que a gente precisa falar, né? E um dos assuntos que veio à tona é: Fernando, como é que foi a tua viagem a Israel? Israel é aquilo tudo? O que tem por trás de Israel? Então algumas coisas eu consegui identificar lá e nós vamos conversar nesse vídeo, né, meu irmão? Não, é importantíssimo falar sobre esse assunto, que é um assunto que as pessoas têm dúvidas, né? As pessoas, elas englobam Israel num único contexto e fecham a cabeça. E é preciso que as pessoas entendam, separar o joio do trigo, entender o que é esse contexto de Israel. Fernando, a respeito da sua viagem que você foi para Israel, conta um pouco sobre o que você viu por lá. Eu quero que as pessoas tenham a conexão de Cristo, de entender o contexto da vivência de Israel, para a gente poder entrar num outro assunto que talvez seja um pouquinho mais importante. Então, Humberto, eu vi Israel, eu fui para Israel com o seguinte pensamento: eu quero ver o contexto histórico e o contexto espiritual, né? Não estava muito preocupado com a questão do contexto político, que a gente sabe que tem várias outras coisas por trás disso. Então, eu fui lá para fazer o quê? Eu fui lá para conferir as escrituras, ver os locais onde é que aconteceram os milagres, né? E esse é um contexto histórico. E o contexto espiritual, saber que, tipo, você ir lá num local e saber que ali aconteceu determinado milagre, então, que a Yahushua fez, ou os discípulos fizeram, ou o que aconteceu na vida deles, ver alguma prova arqueológica do nome do Mashiach, alguma coisa assim. Eu precisava, isso eu precisava para a minha vida, e realmente voltei de lá muito transformado, com outras ideias a respeito das escrituras, aprendi outras coisas que me fez tirar o óculos de Roma, né? Óculos de Roma, eu gosto de usar muito essa expressão, e aprendi a ler a escritura sem ter o óculos de Roma, né? Mas ler a escritura sobre o contexto de como ela realmente é, e tudo isso foi maravilhoso, eu aprendi muito. E sempre que tiver oportunidade, quero voltar a Israel. Sei que as pessoas às vezes falam muito em si do contexto de Israel, agora fala até dessa questão da construção do terceiro templo, tudo isso daí, mas nós sabemos que tudo isso faz parte de um contexto de profecia que vai precisar se cumprir para que o Mashiach Yahushua volte, né? Então, a viagem em si foi muito maravilhosa e muito construtiva, porque hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, quando eu leio na Escritura, que quando eles dizem assim: estávamos na Galiléia e subimos para Jerusalém, eu sei porque que eles dizem isso, porque a Galiléia fica muito embaixo e Jerusalém fica lá em cima. Então aí você passa a ter, a Bíblia passa a ter um pouco mais de vida quando você lê. Eu acho importante, assim, uma coisa que é até um sonho que eu tenho, de uma coisa que eu quero concretizar, é você entender o momento que ele está falando aquilo ali na Bíblia, onde ele estava, por que ele estava falando aquela coisa, ele estava em tal lugar falando tal coisa. É importante ver essa jornada de Cristo, sabe? Para você poder entender todo esse contexto aqui. Você tinha falado sobre edificação na pedra, acho que é até interessante falar para o pessoal. Muito interessante, né? Isso é uma situação. Nós fomos na Cesareia de Filipo, e lá tem uma pedra bem grande, em que eram feitos sacrifícios humanos ali, né? Era um santuário pagão, tinha imagens, tinha. Claro que nesse tempo não tinha mais, mas naquele tempo tinha. E aí, ali tem um texto bíblico que é muito interessante. É onde Yahushua fala assim para Kefa, né? Shimon Bar Yohana, né? Kefa, Pedro, né? Ele disse o seguinte para Kefa: Pedro, né? Tu és Kefa, tu és cabeça dura. Mas ele diz assim: acima desta pedra, eu edificarei a minha igreja, e os poderes do inferno, da porta do inferno, não prevalecerão contra ela. Então, de início, eu sempre entendia que ele estava dizendo que ele construiria a igreja em Pedro, né? Mas não tem nada a ver, gente, porque ele está dizendo que ele vai construir sobre a pedra, ou seja, acima da pedra, e ele diz que os poderes da porta do inferno não prevalecerão. Por quê? Porque lá nesse lugar tem uma porta de pedra ali, escavada na pedra, que chamava a porta do inferno. Então, ele estava se referindo àquele lugar ali, né? Ele não estava se referindo a Kefa e não estava nem se referindo a nenhuma porta do inferno espiritual. Ele estava falando da porta do inferno, que era conhecida naquele lugar, tinha aquele nome, né? Então,
para esse tipo de coisa, se você for Israel, se você tiver a mente aberta, você vai aprender muita coisa. Você vai aprender a escritura dentro de um contexto, como você fala, de como ela realmente foi escrita e o que ele estava querendo dizer quando ele escreveu. Só de você estar num lugar, eu não sei, mas só de você estar num lugar que Cristo já passou, meu amigo, é um lugar assim edificante. Uns lugares muito emocionantes para mim, o Jardim do Túmulo ali, né, onde foi depositado o corpo de Yahushua, é maravilhoso. A Galileia também é um lugar maravilhoso, que chama de Mar da Galileia, mas não é mar, é um lago, chama Kinneret, né? Muitos milagres aconteceram ali aconteceu aquela pesca milagrosa, depois de Yahushua ter ressuscitado, que ele encontra os discípulos e diz, joga a rede para o outro lado, eles fazem aquela pesca milagrosa, aí eles vão comer, eles ainda não tinham reconhecido ele, mas quando ele partiu o pão, eles reconheceram ele, é o mestre, ficaram felizes, né? Então, todo esse contexto você aprende, você consegue enxergar lá, né? Parece que é como se a escritura virasse 3D, né, meu irmão? Né? Aí você você consegue compreender. E pessoal, a verdade é que Israel é um lugar, né? Tem um contexto espiritual por trás de Israel, ok? Mas Israel, particularmente falando, é um lugar. Então a gente tem que saber separar o joio do trigo. Você não pode, por exemplo, querer condenar uma nação inteira porque vive dentro de Israel. Mas não pode fazer isso. É claro que existe pessoas que realmente... Você não pode condenar porque você não é o criador. Mas tem pessoas que você fala assim, meu amigo, eu quero estar longe dessa pessoa. E em Israel tem muita gente assim. Só que é o local. Você tem que conhecer o local de Israel. E aí entra uma questão que eu até vou conversar com você sobre o Israel espiritual, que é as ovelhas perdidas de Israel. Que, a gente esperando o Yahushua HaMashiach voltar para nos salvar, nós somos as ovelhas perdidas de Israel. Então, se você cria uma ideia ruim de Israel, mas você vem, é por ela que você é o contexto que você vai ser salvo, você acaba dando com os burros d'água, né? Esse é o verdadeiro Israel, que é o Israel espiritual, que está espalhado sobre toda a terra, que vai ser reunido pelo Mashiach, né? Pelo Mashiach Yahushua, né? E você falou uma coisa que é muito importante, Humberto. Você não pode pensar que todo mundo que está em Israel é santo ou pecador, tá? Que vive lá. Porque assim, eu conheci judeus que não comem nem kasher, ou seja, que não seguem nem a lei bíblica da alimentação. Eles guardam o Shabat, mas não guardam a lei da alimentação. Conheci judeus que não guardam o Shabat, né? Não guardam nem o dia de sábado. Então, na verdade, ele é judeu porque é da terra lá, né? Ele é judeu porque nasceu em Israel. Mas ele não experimentou esse nascimento de novo, de seguir, né? Ele não sente. Então, meus amados, o que nós temos que nos preocupar espiritualmente? Mais do que o Israel físico, nós temos que nos preocupar em ser o Israel espiritual, né? Uma noiva, a noiva, o Israel noiva que está sendo preparado, né? Que somos eu e você, estamos sendo preparados em guardar as instruções do Eterno. Para quê? Para se encontrar com o noivo que é Yahushua. Então, pessoal, esse contexto é bem simples de entender, tá? Nós somos as ovelhas perdidas de Israel. Nós temos que nos preocupar com Israel espiritual. A gente não pode, apesar dos alarmes que se fazem, nós não podemos querer julgar o mundo, porque com o olho que você julga, você será julgado. Você não pode fazer isso. E também tem que entender que existem pessoas ruins e pessoas más. Então, um cara que nasce em Israel, ele já é judeu. Sim, ele é judeu porque ele nasce, né, lá em Israel, então ele já tem ele tem a cidadania israelita e é conhecido como judeu, né? Como judeu, né? Então dá para separar. Não necessariamente que ele é judeu, ele poderia também ser de qualquer uma das tribos de Israel, entendi, né? Só que, claro, o mundo entende assim, nasceu lá é judeu, né? Não necessariamente. Às vezes você que não é um judeu de nascimento, mas que aceitou o testemunho do Mashiach e que guarda a sua instrução, a instrução do Eterno, você é muito mais judeu do que aquele cara lá, né? Então é assim, é para aquele que quer, né? Nós conversamos a respeito disso. Assim como a salvação é para aquele que quer se aproximar das coisas do Eterno, ser enxertado na oliveira verdadeira, que é esse Israel espiritual que o Humberto disse, para aquele que quer, meu irmão, né? Mesmo que você seja um estrangeiro, mas se você quer ser uma ovelha, né? Você era uma ovelha perdida, mas quer voltar para casa, ser enxertado na oliveira verdadeira, é a sua oportunidade. E todos os dias o Criador faz esse convite para que você volte através de um novo e vivo caminho, que é o seu filho Yahushua. E tem até uma coisinha para a gente poder
fechar o vídeo, que diante de todos os povos do mundo, o Criador escolheu o povo de Israel, né, para poder representar todo esse caminho de peregrinação, de contexto bíblico que a gente conhece hoje. Né? É verdade, porque desde quando eles foram tirados do Egito, Israel sempre foi a menina dos olhos, né, do Criador. Ele guarda e protege Israel, o físico lá, ele guarda e protege Israel espiritual? Sim, a gente vê vários milagres, né, ao redor de pessoas que falam de como, né, o eterno Criador cuida dos seus. Mas é como eu digo, ele cuida daqueles que se dedicam, né? Daqueles que realmente querem estar com ele. Então, não é o fato de a pessoa nascer lá em Israel que ela vai garantir a salvação. Não. É o fato dela escolher em seguir o Criador e seguir o seu filho para onde ele quer que ele vá, né? Ele disse isso, né? O filho do homem não tem nem onde colocar a cabeça, né? Então, para você seguir ele, você tem que se entregar. A entrega tem que ser total para que você consiga seguir o Mashiach onde quer que ele for, onde quer que ele vá, levando a sua verdade. Então, para a gente poder concluir esse vídeo, você tem que entender também que Israel é sim uma boa coisa, principalmente o Israel espiritual, porque nós somos as ovelhas perdidas de Israel, que o verdadeiro pastor, Yahushua HaMashiach, vai recolher para o seu celeiro. Então não crie um estereótipo ruim, tá, de Israel, porque será as ovelhas perdidas de Israel que serão salvas. É importante que você faça essa separação para que você não dê nos burros d'água, para que você não, odeio Israel, odeio não sei o que, você cria essa carga negativa que acaba voltando para você. Então a gente tem que... Você tem que tomar cuidado que o próprio contexto, a Escritura diz que a salvação vem dos judeus, né? Então foi primeiro para eles, né? Foi dada a oportunidade, mas depois veio para os gentios que representam essa casa espiritual, esse Israel espiritual. E agora para aquele que crê, Shaul, que é o Paulo, ele falou assim, ele disse, não existe mais essa diferença entre judeu e gentio. Esquece, acabou, caiu o muro que fazia essa divisão. Não, agora é para aquele que quer e para aquele que crê. Se você crê, você seguir a instrução do Eterno e buscar salvação em Yahushua, você vai conseguir chegar lá. Perfeito. Então, pessoal, nós vamos encerrando o vídeo por aqui. Ó. Acredito que tenha sido uma excelente aula para você aprender tanto sobre a salvação, como também sobre o contexto de Israel, que é importante que você aprenda. Né? Eu sou o Beto Voltz. Fernando Bartolomeu, obrigado por você ter ficado conosco aqui assistindo esse vídeo. Um abraço.